Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns computadores para renderização agora no segundo semestre de 2023. Então eu quero te mostrar o que está valendo a pena agora do meio do ano até o final do ano se você quer investir num PC para renderização. Então eu tô com um site aqui da PCdiga, que é onde eu comprei a maioria dos computadores aqui do escritório. E é claro que eu tô usando aqui os valores em euro porque eu tô em Portugal. Mas a gente pode, claro, fazer uma conversãozinha aqui rápida pra gente ver como é que estão esses valores no Brasil. E não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo para que eu possa tirar a dúvida de vocês sobre algumas máquinas e computadores que vocês querem montar, ok? Então bora lá que eu quero mostrar uns computadores bem interessantes aqui para vocês. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante e me ajuda a manter e criar conteúdos aqui para vocês. E se você quer me ajudar mais ainda, entre como membro aqui do canal, que com o valor simbólico você vai estar me ajudando bastante aqui a continuar produzindo vídeos aqui pro canal. E claro, ative as notificações para você receber avisos aí quando eu subir aqui um vídeo para o canal. Então vamos lá, aqui no site da PCdiga temos de interessante. Uma coisa que eu faço primeiro é sempre procurar direto pelas placas de vídeo, né, pela GPU. Então eu já procuro aqui como as placas RTX, e só pra gente ter uma visão geral aqui das placas que estão no mercado, temos aqui atualmente as placas já 4070, 4060 e claro que umas muito mais poderosas que são as 4080, 4090. Mas isso vai, claro, depender aí do seu orçamento, do que você precisa na renderização dos seus projetos. Então o que eu tô procurando aqui vamos começar pelo um computador mais em conta, né? Um computador mais baratinho aqui, e a gente vai subindo nesses valores. Então o que temos aqui, podemos procurar aqui como os RTX com a placa 4060, vamos ver o que temos aqui. Eu vou fazer um vídeo só sobre placa de vídeo para a gente poder tirar essas dúvidas se uma placa da série 30 e uma série 40 se já são compatíveis, mas nesse vídeo eu te aconselho a você já ir logo para a série 40 para você aproveitar toda a tecnologia que a gente tem de desenvolvimento nas placas da série 40 da NVIDIA. Então vamos em um desktop aqui com uma 4060 Ti, vamos ver o que ele tem aqui para poder oferecer pra gente. Bom, ele tem um processador i5, né? Ele não vem com o sistema operacional, né, com o Windows, mas ele já vem com essa 4060 Ti e com 32 GB de memória RAM e vem com um SSD de 1 TB. Uma coisa que eu te indico é sempre optar pelo SSD, porque o SSD vai sempre te dar muito mais velocidade de processamento na hora que você for abrir o Windows, salvar um projeto, abrir um programa. Então deixem sempre o HD como um segundo disco ali para você guardar arquivos antigos e essas coisas, beleza? Então, ó, vou abrir esse computador e por acaso até com o meu gabinete aqui, a minha caixa, eu utilizo esse gabinete, muito bom, não tem nada a reclamar, é da MSI. Então a gente tá num valor aqui de 1.199 euros. Esses preços que eu tô passando aqui pra vocês não são incluso, né, um monitor, depois você tem que dar uma olhada em monitores, se vocês vão querer um monitor, 2 monitores, aí fica a critério de vocês. Mas aqui é só pra gente ter uma ideia do preço de um bom computador para você começar a trabalhar com renderização. A única coisa que, se eu tô indicando um PC com baixo custo, eu acho que 32 GB pode ser um pouquinho... 32 GB é bom, assim, uma quantidade ótima de memória para você começar, só que eu acho que começar também com 16 não é impossível. Então, se você tá começando, tenta pensar em um PC com 16 GB de memória RAM, com uma memória de 16, e depois, no futuro, você espeta ali mais uma memória de 16, chegando a 32 GB de memória RAM. Então, se você está procurando um PC agora, esse daqui com Intel Core i5, 4060 Ti ou a 4060, eu não sei se tem a 4060, é porque no site não apareceu aqui para mim, mas uma 4060 Ti já tá ótimo para você. E uma coisa interessante que essa 4060 Ti, ela vem com 8 GB e com essa nova versão do DLSS, né, a versão 3. Então, essa nova tecnologia favorece muito a velocidade que essas placas trabalham. Então, por isso que a série 40 é a mais indicada para você está procurando um PC para 2023 e que vai durar 2024, 2025, mais ou menos aí uns 3 anos, dá para você continuar com esse PC fazendo uns trabalhos mais básicos. Tá vendo? Ele tá dando uma fonte aqui de 650 watts, então já tá muito bom para suportar um PC desse. E aqui, ó, tá vendo? É o que eu falei para vocês, ó. São duas memórias de 16 GB DDR5, galera. Isso é uma coisa também já importante vocês começarem a notar, que agora a gente tá numa transição das memórias DDR4 para DDR5.
DDR5. Então, prestem atenção e tentem ver agora também PCs com memória DDR5, que a velocidade de processamento delas em relação às DDR4 já está muito superior. Então, duas memórias 16 DDR5 tá ótimo o desempenho desse PC. Então, eu vou tirar aqui os da 4060 e vamos ver agora, vamos avançar um pouquinho mais agora nos PCs com uma 4070. Vamos tentar com a 4070 e 4070 Ti, ok? Temos os dois aqui. Eu vou botar aqui pelo preço mais baixo e vamos ver o que temos aqui no mercado aqui de Portugal, na PC Diga, né? Então, ó, temos aqui esse que é parecido com aquele outro, provavelmente é a mesma memória RAM, eles só estão botando a mais aqui uma 4070. Basicamente, provavelmente até a placa-mãe deve ser a mesma, o processador deve ser o mesmo, e eles só estão aumentando aqui a placa de vídeo e mudando para uma 4070. E aqui, um pouquinho mais à frente, e a gente já vê a diferença de preço. Ah, mas ele aumenta também o processador, tá vendo? Ele aumenta o processador, não muda a memória RAM, mas aumenta para uma 4070 Ti. A gente já vai ver a diferença dessas duas, mas o preço, olha, é uma diferença grande. A gente está aqui de uma 4070 Ti, um processador i7 de 2.299 para um computador intermediário. Eu acho que esse daqui ainda é um computador básico, tá? Esse com a 4070. Então, se você puder optar por esse aqui com a 4070 em vez daquela 4060 Ti, eu até te indico mais, falando em computadores mais básicos. Até porque ela vai te dar 12 GB de memória e aquela outra era 8 GB de memória. Então, se você puder partir já e começar nesse daqui, eu te indico até mais, que é basicamente a mesma coisa daquele outro do primeiro que a gente viu, um i5, 32 GB de memória RAM, 1 TB, né, com HD SSD M2 e também é DDR5, tá vendo? Então é a mesma coisa, só que muda aqui a GPU, porque ela é um pouquinho mais potente ali. Mesmo sendo a 4060 Ti, essa daqui ainda é um pouquinho melhor. E eu aconselho até vocês começarem nesse aqui, se puder. Mas se não der também, aquele lá com uma 4060 Ti também tá ótimo. Esse daqui, tá vendo? Ele tá esgotado, mas ele tinha um Ryzen 7. Mas dá pra gente ver mais ou menos o preço, ó. Ele ia aumentar para um Ryzen 7. Ele diminuiu a memória RAM e manteve a 4070. Ele tá sem sistema operacional e tudo mais, e a caixa dele é diferente. Então, o preço é igual. Então, se você quer começar, eu até te indico esse daqui, além de todos os outros que eu mostrei para vocês. Por quê? Esse daqui você já vai começar com o Ryzen 7 e já vai começar com 16 GB de memória RAM. Você lembra que eu falei para você começar com 16 GB de memória RAM ao invés de 32? E depois, no futuro, você pode aumentar. Deixa eu ver se a memória RAM dele já é DDR5. Ah, olha só, mas esse aqui é DDR4, tá vendo? Tá vendo a diferença de velocidade? Aquela era 5.000 e essa aqui são 3.200 MHz. Então, assim, tem uma diferençazinha de velocidade de memória RAM aqui. Então, tá vendo? Esse aqui é um octa-core, né? É um Ryzen 7 de 3.4 GHz, podendo chegar até 4.6 GHz de velocidade de processamento no processador. Mas eu acho que a memória DDR4, se vocês puderem ver aonde vocês forem comprar, já tentar ver um PC que provavelmente se você pegar essa configuração aqui e só pedir uma placa-mãe com memória DDR5, eu acho que vai ser mais válido para você, ok? Então, esses três PCs, tá, vão ficar aqui. Deixa eu até ativar aqui, ó. Então, ó, esses três PCs aqui é o que eu indico por uma velocidade um pouco mais abaixo. Um PC que você quer iniciar, você é iniciante no 3D e tá querendo mudar, e tá querendo fazer suas primeiras renderizações, até para softwares CAD também. Isso aqui vai funcionar muito bem para você, ok? Então, esses três aqui são os que vocês podem ponderar para começar no 3D. Agora, se você quer avançar mais um pouquinho, vamos ver então as 4070, né? E eu posso até arriscar um pouquinho mais aqui e chegar na 4080. Vamos ver como é que estão os preços aqui da 4070 e 4080. Vamos ver como tá. Tá, eu acho que para um preço intermediário, com uma 4080 ainda, mas se bem que ele já foi para um i9, ele já fez uma configuração muito mais alta aqui com uma 4080. Eu acho que dá sim para você ver um i7 e um computador intermediário. Eu até te aconselho você fazer o seguinte: você vê um i7 já, tá vendo? Chegando a 2.500 euros mais ou menos, ou até, ó, temos aqui um i7 de 2.299, 2.300 euros, 32 GB de RAM é o que eu indico para o intermediário, e aqui com uma 4070 ou uma 4080, tá? Eu acho que se você pedir para trocar aqui para uma 4080, a diferença não vai subir tanto aqui, é porque esse outro aqui, ó, ele já foi para um
i9 e já adicionou também uma 4080 e 64 GB de RAM. Então eu acho que não precisa ser tanto, ok? Com uma 4080, essa configuração toda aqui, e só mudando para uma 4080 já vai ser um computador muito bom para você, cara, que quer fazer um upgrade aí no seu computador. Você tá saindo do iniciante e já tá querendo, né, já tá precisando de mais potência no computador. Então vai para um i7, 32 GB, acho que agora aqui sim falar de 32 é importante. 1 TB SSD e uma 4070, 4080 é o mais indicado. Ou até 4070 Ti, tá vendo? Essa aqui é uma 4070 Ti, já é um computador ótimo para você trabalhar aqui, ó. Então, ó, Intel Core i7, 4070 Ti, 12 GB GDDR6, né? Ela é 12 GB, mas só que ela tem um poder de processamento maior do que aquela 4060, ok? Então, se a gente for ver a velocidade de processamento dela, vai ser muito maior. Então, ó, 2 vezes memória DDR5, é isso aqui que a gente precisa. Um SSD de 1 TB, SSD M2, muito importante. E esse aqui ele já aumenta, tá vendo? A fonte para 750 watts, ok? Então, computador intermediário com uma 4070 Ti, ele já aumenta um pouquinho ali a potência da fonte para ter mais segurança aí para você poder trabalhar e não queimar nenhum componente. Não só queimar, mas não faltar energia para nenhum componente. Okay? Então, essa é a minha indicação para um PC intermediário, 4070, 4080, 32 GB de memória RAM e chegando ali, se você tiver achando isso aqui um pouquinho caro, pode optar sim por um processador i5, tá? Mas o restante eu tentaria chegar nessa configuração aqui, só mudaria o processador se você quer baratear aí um pouquinho mais os seus custos num computador intermediário. Eu considero sim, mesmo sendo um i5, porque para renderização a placa de vídeo e a memória RAM vai fazer uma grande diferença aí nos seus renders. E agora, claro, a gente vai ver aqui computadores da NASA, né? Computadores com uma configuração muito alta, mas vamos ver como é que estão aqui os computadores aqui em Portugal de alto desempenho. Vou até tirar as 4070. Então é isso aí, ó. Computadores de alto desempenho aqui em Portugal, quanto é que tá saindo? Dá para conseguir uma configuração bem mais barata que isso aqui, com certeza. Então vamos lá, o que eu te indico aqui? Até se você quer uma 4090, ok? O que você vai fazer? Você vai pegar essa configuração aqui, um Intel Core i9, alto desempenho, a gente tá falando já de processadores i9, 64 GB de RAM. Não aconselho passar disso, tá? Eu acho que 64 GB de memória RAM é o suficiente. Eu tenho no meu computador quase chegando a 100 GB, mas é porque eu vendi um outro computador e peguei a memória dele porque eu vendi para gamers, né? Então eu deixei ele com 32, que eram dois computadores 64. Eu deixei ele com 32 porque eu sabia que para aquela pessoa não ia fazer diferença no preço também. Ela não ia entender, né, se eu deixasse com 64 GB naquele computador. Então eu tirei e botei aqui no meu computador, né? E cheguei aí basicamente a 100 GB de memória nesse computador. Mas eu acabo não utilizando isso tudo, tá? Então 64 normalmente é o gargalo ali, é o máximo que eu chego, né, do uso da memória RAM. Uma 4080, um SSD, você pode mudar aqui para um SSD de 1 TB, tá? E pode ter sim ali num computador de alto desempenho 32 GB. O que eu vou te indicar aqui, olha. Aqui ele tá colocando, tá vendo? Duas memórias de 32 GB. Eu te aconselho, normalmente a gente tem 4 slots de memória RAM. Você vai colocar duas memórias de 16 GB em um PC desse daqui, DDR5, tá? Essa aqui já vai até 600 MHz, até mais potente. Então, duas memórias de 16 para poder baratear isso aqui. Fonte de 850, eu acho que é válido. Um i9, tá vendo? Ele já tem 24 cores aqui, chegando até de 2.2, chegando até 5.8 GHz. Tem uma 4080 chegando a 16 GB de memória GDDR6. Ela já aumentou. Você percebe que não é muito, né? De 12 para 16 não é muito, mas a velocidade dela é muito maior. Então, vale a pena. Então é isso. Eu trocaria aqui a memória RAM, deixaria com 32 GB, mas só que duas de 16. E no futuro você bota e espeta ali mais duas, né, memórias de 16 e você vai chegar até 64 GB. A não ser que você queira no futuro chegar em 128, aí você deixa uma memória só de 32, tá? E nesse PC você pode sim optar por um i7 se você quiser. Mas a gente tá falando de alto desempenho, tem um i9, é muito bom. E aqui eu trocaria esse SSD M2 de 2 TB para um de 1 TB e botaria um HD adicional para você ter mais espaço e salvar projetos antigos. E agora em muito alto desempenho, então eu aconselho esse computador aqui, essa configuração toda, só ir pegando, talvez, tá vendo? Esse daqui, a gente tem quase 1.000 euros aqui de diferença
diferença, né? Pra uma 4080 pra uma 4090. Então, assim, eu sei que é um pouco mais é bem mais elevado esse computador aqui, mas se tratando de um alto desempenho, uma 4090 vai fazer toda a diferença, porque a gente chega aqui a 24 GB de memória GDDR6. E a velocidade de processamento, nem se fala, é muito maior. Mas eu acho que você consegue montar assim, tirando aqui, botando para 1 TB. Esse aqui já tá com 32 GB. Você pode ver também um AMD, um processador da AMD. Não precisa ser um da Intel. Com isso você já consegue também baratear um pouco mais o preço do computador. Você vê ali quem tá melhor e quem tá num preço melhor. Às vezes o processador da Intel tá valendo mais a pena, tá? Mas às vezes, eu digo em custo-benefício. Mas às vezes o da AMD também tá valendo mais a pena. Então eu só olharia também os processadores da AMD aqui. E alto desempenho é 4080 ou 4090. 4090 aqui é um dos mais altos desempenho aqui que eu posso te indicar. Passando disso, são umas placas já... Provavelmente quem tá assistindo aqui o canal é usuário comum, né? Então você não vai montar uma render farm, né, por exemplo. Mas aí o preço também triplica, tá? Desse valor, né? Esses outros computadores que eu tô te falando. Então vamos ficar por aqui, né? Esses são os últimos PCs aqui que eu te indico de alto desempenho para você estar adquirindo. E agora eu quero saber de vocês. Estão à procura de um PC de alto desempenho? Um computador mais razoável? Vão deixando aqui nos comentários que eu vou tentando ajudar vocês aí na montagem do computador de vocês. Aparecem sempre muitas dúvidas e vocês mesmos podem se ajudar aqui nos comentários também, ok? Não se esqueça do seu like nesse vídeo, ative as notificações para receber notificações de próximos vídeos que eu vou continuar aqui falando sobre notebook, sobre placa de vídeo, memória RAM. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal também, ok? Entra como membro aí também que vai ajudar bastante aqui a dar um apoio para eu continuar produzindo mais e mais vídeos aqui para o canal. Então é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.